Alguém tem alguma questão ou comentário que gostaria de fazer agora? Não? Então, eu vou tratar hoje da noção de progresso científico. Okay? Tem um capítulo do livro do Thomas Kuhn, é o último capítulo que trata disso. E eu deixei também na página indicados alguns outros artigos, tem um verbete da Enciclopédia Stanford, e tem também um artigo da revista Philosophy Compass sobre progresso científico. A gente tem uma noção assim intuitiva de progresso. Geralmente, quando a gente fala de progresso, a gente quer dizer que houve algum tipo de melhora de uma situação para outra. Então, a noção de progresso é uma noção normativa ou avaliativa. Então, para a gente usar essa noção de maneira assim precisa, a gente precisa de algum critério. Qual é o critério que a gente poderia usar para falar que há progresso na ciência? Certo? Em geral, as pessoas consideram que a ciência avançou muito, progrediu muito, mas a gente não tem um critério claro para fazer esse tipo de afirmação. Então, existe uma discussão na filosofia da ciência a respeito de qual seria o critério mais adequado para medir o progresso da ciência. Sobre que circunstâncias a gente pode falar em progresso da ciência. Então, vamos ver um caso particular que eu já mencionei aqui antes e que é discutido por esse autor do artigo que está sobre progresso científico na revista Philosophy Compass. É um autor norueguês. Ele começa o artigo mencionando o caso das teorias do átomo. Então, a gente teve pelo menos 5 grandes teorias, assim, grandes concepções principais influentes nos últimos tempos. Tá? Então, a primeira delas é a concepção de Dalton, em que o átomo é concebido, são teorias do átomo. Na concepção de Dalton, o átomo é considerado indivisível. Certo? É uma concepção que remonta à antiguidade. Então, a gente tem assim coisas materiais, elas são todas divisíveis, a gente pode dividir as coisas materiais em partes menores, mas haveriam partes que não poderiam ser divididas. Essas partes seriam os átomos, seriam as menores partes da matéria. Essa concepção foi abandonada em favor da concepção de Thomson, que descobriu elétrons num experimento famoso com raios catódicos. Então vocês podem olhar, botei um link na página sobre isso, um experimento em que aí foi explicado em termos da presença de partes menores, uma divisão ali dos átomos, e uma parte desses átomos seriam elétrons. Nessa concepção, então aqui a gente tem algo indivisível, um todo. Na concepção de Thomson, a gente teria um átomo que seria feito de partes menores, que seriam os elétrons. Então, isso aqui às vezes é conhecido na literatura aí como o modelo do pudim de ameixas, ou do bolo de passas. Certo? Teria um átomo, uma coisa, e dentro dessa coisa viriam pequenos elétrons. Essa concepção foi posta em xeque por um experimento famoso de Rutherford. Então, esse Rutherford pegou uma placa de ouro e bombardeou essa placa de ouro com raios. E
O que ele observou foi que a maior parte dos raios passava direto pela placa de ouro. Então, isso teria mostrado para ele que a matéria não é feita de partículas sólidas, que nem supunha aqui o modelo de Thomson, mas que haveria um núcleo, e ao redor desse núcleo positivo, ao redor desse núcleo haveriam então partículas soltas, elétrons. A maior parte do átomo seria então vazio, certo? Então isso aqui, esse experimento, uma placa de ouro, é considerado assim o experimento que mostrou a existência de núcleos atômicos. Mais tarde, esse modelo aqui foi abandonado em favor do modelo de Bohr, de Niels Bohr. O modelo de Bohr é o chamado modelo planetário. Então, nesse modelo aqui de Rutherford, os elétrons estão circulando, se movimentando aqui ao redor do núcleo de maneira mais ou menos aleatória. Okay? No modelo de Bohr, eles seguem órbitas fixas. Os elétrons seguem órbitas fixas. E o experimento que levou a maior parte dos pesquisadores cientistas a adotar o modelo de Bohr foi um experimento com gases. Ele mostrou que existia um problema aqui nesse período, um fenômeno, uma anomalia, um fenômeno para o qual não se tinha explicação em nenhum dos modelos anteriores. E esse fenômeno é o seguinte: gases diferentes, quando aquecidos, emitem ondas luminosas de comprimentos diferentes. Então, por exemplo, isso é usado até hoje, por exemplo, para determinar a composição das estrelas. Então, pega a luz de uma estrela e passa essa luz que vem de uma estrela por um prisma e vê qual é a quantidade de luz azul, amarela, enfim, avermelhada que está vindo. Então, o que se sabe é que gases diferentes, quando aquecidos, emitem ondas de espectros diferentes. Não se tinha, nesses modelos aqui, uma explicação para isso. Então, o Bohr fez experimentos com hidrogênio, outros gases, e ele propôs que a explicação para isso se devia ao fato de que de elétrons aqui estarem pulando. Então, tu tem elétrons diferentes aqui em órbitas diferentes, órbitas fixas, e quando tu aquece ou resfria o gás, esses elétrons podem passar de uma órbita para outra, mas esse pulo tem sempre uma distância fixa, e quando o elétron pula, ele emite essa onda luminosa. E como a distância é sempre fixa, as órbitas são fixas, então o comprimento de onda emitido seria sempre o mesmo para gases do mesmo tipo. Você tem hidrogênio, hélio, enfim, oxigênio, tem sempre um certo tipo de onda luminosa que é emitido. Tá? E depois, isso aqui foi abandonado pelo modelo atual, que é o modelo quântico, que se deve a Schrödinger. É um modelo chamado modelo quântico, e no modelo quântico a gente não tem propriamente partículas aqui, a gente tem uma nuvem ao redor do núcleo, e essa nuvem tem propriedades estranhas. Então, se tu fizer um experimento e medir a posição de um elétron, existe uma probabilidade que tu vai encontrar esse elétron aqui ou em algum outro lugar.
Mas se tu não medir, tu não tem como determinar exatamente o direito. Então, existe uma indeterminação. Então, tem características de partículas que se apresentam como partículas quando medidos de uma certa maneira, mas não se apresentam como partículas quando não são medidos. Se apresentam como ondas, sabe? Então, tem uma natureza estranha do ponto de vista assim, da nossa experiência, né, cotidiana. Então, e geralmente se considera que houve um progresso aqui na ciência, essa sucessão de modelos do átomo. Mas em que consiste o progresso? Em que consistiu o progresso? Daqui para cá. Então, uma ideia assim, que as pessoas têm é que o progresso da ciência, que há assim, a concepção, digamos assim, ingênua do progresso da ciência. A concepção ingênua que a gente tem, normalmente. A concepção ingênua do progresso da ciência é que a ciência progride à medida que vai descobrindo verdades. Progredir é descobrir novas verdades. Então, sempre que se descobre uma nova verdade na ciência, há um progresso. Só que se a gente analisar isso historicamente, esses modelos anteriores, esse aqui é o nosso modelo atual, o modelo quântico do átomo. Se esse aqui é verdadeiro, então esses aqui são falsos. Então, como pode ter havido aqui progresso dessa falsidade para essa falsidade? Ou dessa falsidade para essa falsidade? Em que sentido faz a gente falar em progresso daqui para cá e daqui para cá, de um para o outro? Vocês são todos falsos. Então, o progresso não pode ser concebido como a descoberta de novas verdades. E é possível que esse modelo aqui de Schrödinger, o modelo quântico atual, no futuro, seja abandonado em favor de outros modelos. Né? Então, talvez esse aqui seja falso também. A gente não sabe. Então, a ideia de que progredir e descobrir novas verdades, pura e simplesmente, é ingênua demais. Se isso fosse verdadeiro, a gente não poderia falar em nenhum progresso aqui. E talvez nem daqui para cá. Tá? Então, a gente precisa de outros critérios. Então, essa é a primeira. A gente tem, então, uma concepção ingênua. Uma concepção ingênua do progresso. Concepção ingênua do progresso, que é progredir. Progresso é igual a descoberta de verdades. Não pode ser isso. Não pode ser só isso. Porque aí não tem progresso. E a gente acha que teve progresso aqui. Parece plausível, parece plausível. Mas então em que sentido a gente pode falar em progresso? Aí tem uma sucessão de filosofias aqui a respeito disso, tá? Agora a gente saiu aqui do domínio do senso comum, vamos para a filosofia. O que dizem os filósofos da ciência do progresso? Bom, uma primeira concepção que apareceu no início do século passado, que se deveu a Popper, se você se lembra, Ricardo, o Robson mencionou isso na palestra que ele deu aqui, a gente discutiu um pouco com ele isso. A ideia de progresso como aproximação à verdade. Então, essa teoria seria mais próxima da verdade do que essa, assim por diante. Viria uma aproximação à verdade. Aproximação à verdade ou verossimilhança. Tá? Essa concepção se deve a Popper. Popper apresentou isso aí num livro chamado Conhecimento Objetivo, que é da década de 70. 1972, se não me engano, esse livro foi publicado. E, então, esse modelo aqui de Thomson estaria mais próximo à verdade, porque ele afirma a existência de elétrons. Isso daqui não afirma a existência de elétrons.
Esse daqui afirma, o modelo de Rutherford estaria mais próximo da verdade que o de Thomson, porque ele afirma que não apenas existem anátomos, mas existe um núcleo, a maior parte aqui do espaço é vazio. Certo? Então haveria um progresso em direção à verdade. Como é que se mediria esse progresso em direção à verdade? O progresso seria medido por duas maneiras. Tu acrescenta enunciados verdadeiros na nova teoria e não acrescenta enunciados falsos. Ou tu preserva os enunciados verdadeiros da teoria anterior e elimina as falsidades. Não sei se essas duas maneiras de progredir. Ou por acréscimo de verdade ou por eliminação de falsidades. Tá? Qual que é o problema? Em seguida que esse modelo foi apresentado, houve objeções que foram formuladas na literatura. As mais importantes se devem a um sujeito chamado David Miller. Esse Miller escreveu apresentou a objeção de que, bom, se progredir, aumentar o número de verdades, de falsidades, tem um problema com isso aí, que é o seguinte: o que acontece se eu estou comparando duas teorias falsas? Como é que eu posso estabelecer uma métrica onde eu tenho duas teorias que eu sei agora que são falsas? As duas são falsas, por exemplo. Eu preciso de um critério para dizer qual delas contém mais verdades ou mais falsidades. Em que sentido haver esse acréscimo? E isso não é claro. Quando eu estou lidando com duas teorias falsas, o número de inferências ou o número de implicações falsas que uma tem ou que outra tem pode ser indeterminado, pode ser até infinito. De uma teoria falsa, não é claro que uma teoria falsa implique mais falsidades do que outra teoria falsa. Então a métrica é muito difícil de ser estabelecida se eu uso exatamente esse critério: o número de enunciados verdadeiros ou implicações verdadeiras que eu derivo de uma teoria e o número de enunciados falsos que a teoria mantém, que eu posso derivar da teoria. Eu não tenho como calcular isso de maneira precisa. Porque o número de implicações que uma teoria tem, em princípio, é indeterminado. Vocês entendem isso? O número de predições que uma teoria faz pode ser infinito. Então, se é infinito, se duas teorias têm um número infinito delas, eu consigo derivar um número infinito de falsidades, eu não tenho como dizer que um é maior que o outro, porque os infinitos são do mesmo tamanho. Menos nesse caso. Então não tenho como medir exatamente qual delas contém mais verdades ou qual menos falsidades. Tá? Esse critério aí tem esse problema. Houve uma tentativa de reformular isso daí, esse critério de Popper, depois das objeções de David Miller, e essa tentativa se deveu a um sujeito chamado Ni. Essa primeira concepção que se deve a Popper. Houve uma reformulação devido a Ni, um sujeito chamado Ni Otto. E ele apresentou uma teoria, ele apresentou um critério assim, mais elaborado do de Popper. Em vez de eu simplesmente tomar o número de verdades, subtrair o número de falsidades de uma teoria, de suas implicações, eu posso pegar agora duas teorias quaisquer. Então, o problema é o que eu faço com duas teorias falsas. E o que ele propôs foi o seguinte: pega essas duas teorias falsas e verte elas, descreve ambas numa mesma linguagem. Aí eu crio uma linguagem artificial, e essa linguagem artificial agora eu descrevo as duas teorias numa mesma linguagem, e eu apresento nessa linguagem as descrições, várias descrições alternativas. E eu tenho, numa dessas descrições alternativas, nessa linguagem, agora uma linguagem neutra entre duas teorias quaisquer, eu tenho várias descrições possíveis do mundo,
E uma dessas descrições é a descrição verdadeira. Eu posso até não saber qual é essa descrição verdadeira. Mas, em princípio, eu poderia ter. Então, eu posso fazer fazendo pequenas variações dessas descrições verdadeiras. Pequenas variações. Então, em princípio, eu poderia ter uma métrica aqui para dizer. Então, aqui eu posso ter uma teoria 1, teoria 2, teoria 3. E aqui eu tenho uma descrição verdadeira, essa 4. Então, aqui a 3 está mais próximo da 4, a 2 está mais próximo da 4 que é 1 e assim por diante. Então, eu propus que se fizesse esse recurso artificial. Isso aqui é um critério assim, abstrato, porque, em princípio, eu não tenho como. Eu teria que uma teoria pode estar mais próxima da verdade que outra, mas eu não tenho como saber isso. Você entende? Então, uma questão é a questão da verdade da teoria, da proximidade da verdade, outra questão é a questão de quais são os indícios que eu tenho para acreditar nisso. Então, eu disse que, em princípio, eu poderia estabelecer essa métrica, se eu tivesse essa linguagem, mesmo que isso fosse epistemicamente inacessível. Tá? Mas essa solução do Nihilotto também foi objetada, o Miller, esse mesmo Miller respondeu essa mesma objeção, dizendo que esse tipo de artifício aqui, esse tipo de artifício só funciona se eu suponho que existe essa linguagem aqui, que em princípio seria neutra. E aí ele traz considerações daquele tipo kuhniano que a gente já viu, que é o de que linguagens não são neutras, linguagens diferentes, descrevem de maneira diferente a realidade. E, portanto, algo que pode ser verdadeiro numa linguagem, ou correto numa linguagem, pode ser incorreto numa outra linguagem. Eu posso ter problemas que eu posso descrever numa linguagem que eu não posso descrever. Então, a objeção do Miller aqui foi no sentido de que dependendo da linguagem que eu adotar aqui, eu posso ter métricas diferentes. Se eu adotar essa linguagem aqui 1, se eu adotar a linguagem 2, eu posso ter descrições, métricas diferentes da descrição da verdade. Tá? Então, isso aqui é uma linguagem artificial. Eu poderia, em princípio, criar uma linguagem artificial um pouquinho diferente e aí chegar a um resultado diferente dessa métrica. Então, eu teria que mostrar que existe, em princípio, uma linguagem que seria neutra com relação a esses diversos problemas, mas isso aí, enfim, isso aí ninguém assim, conseguiu mostrar para linguagens assim, para linguagens científicas. Não tem uma linguagem que descreva de maneira neutra o mundo, descreva de maneira neutra outras teorias. Bom, então, essa tese de que progresso pode ser medido por aproximação à verdade tem esses problemas. A alternativa que o Kuhn apresentou. A alternativa do Kuhn foi dizer que o progresso da ciência consiste no aumento da capacidade de resolução de problemas. À medida em que quando a gente diz que as teorias científicas estão progredindo? Quando problemas que se apresentam para a comunidade científica vão sendo resolvidos. Então, se eu tenho um problema que não é resolvido, depois eu elaboro uma nova hipótese, resolvo aquele problema, nesse sentido particular eu posso falar em progresso científico. Tá? Então, essa concepção de Kuhn, ela é uma concepção, lembra no capítulo capítulo 12
Kuhn ele compara isso com a teoria da evolução das espécies, né? Ele diz que as teorias, da mesma maneira que as espécies têm de se adaptar às circunstâncias ambientais em constante transformação, é como se problemas, né, de sobrevivência se apresentassem para populações de organismos e elas vão se modificando para se adaptar. Da mesma maneira, as teorias científicas, problemas vão surgindo e novas hipóteses vão sendo elaboradas para resolver aqueles problemas que vão se apresentando. Mas as novas, assim como na teoria da evolução não se tem um ideal de organismo, não se tem um ideal de ser humano, não se tem uma meta, que a meta aqui nessa concepção de gênero, na concepção de progresso como aproximação à verdade, existe uma meta. A meta é a verdade. Na concepção de progresso como aumento na capacidade de resolução de problemas, não existe essa meta, vocês entendem? Existe sempre uma adaptação às circunstâncias ambientais que vão se transformando. Então não tem uma meta de ser humano. A razão, não existe uma meta de cachorro, uma meta de árvore. Simplesmente os organismos vão se adaptando às circunstâncias ambientais que estão se transformando e vão criando novas espécies, vão surgindo aí. Assim também novas hipóteses, novas teorias vão evoluindo a partir de hipóteses e teorias anteriores, à medida que elas apresentam respostas ou soluções para problemas que vão se apresentando para a comunidade científica. Certo? Então, tu elabora um determinado experimento e esse experimento mostra que um modelo anterior é inadequado. Então, tu precisa agora de um novo modelo, de uma nova teoria do átomo. Certo? Assim por diante. Então, essas concepções do átomo, em particular, foram se modificando à medida que novas anomalias, novos problemas foram surgindo, novos experimentos foram sendo realizados e modelos alternativos foram sendo apresentados como solução para aqueles problemas anteriores. Então, essa é a ideia do progresso como resolução de problemas. O modelo quântico consegue resolver um número bem maior de problemas, explicar um número bem maior de fenômenos do que os modelos anteriores conseguiam. Então a gente pode fazer assim? Que é? Não estou vendo nada. Qual é a diferença entre o aumento da capacidade de resolução de problemas e o aumento da capacidade preditiva? São aparentados, né? Porque um tipo de problema é esse. Quer dizer, resolver um problema é fazer um tipo de predição, né? Em geral, quando tu resolve o problema, tu consegue predizer tu consegue dizer por que quando eu aqueço o gás acontece, sei lá, um espectro luminoso do hidrogênio, era o outro oxigênio, se eu resolvo esse problema com um modelo, eu agora consigo fazer predições mais precisas a respeito do aquecimento de gás. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Mas nem todos os problemas que se apresentam para a comunidade científica dizem respeito, são problemas de tipo observável. Existem problemas que são de tipo mais conceitual. Tá? Então, isso também pode ter um papel importante. Né? Por exemplo, um problema que se apresentou aqui para o modelo de Bohr é um problema conceitual. Por que esses elétrons que estão girando ao redor do núcleo não colapsam? Qual é a explicação? Por que eles não... Se aqui eu tenho carga positiva aqui no núcleo, aqui eu tenho carga negativa, por que eles não caem? O que explica que eles fiquem girando assim? O que explica a estabilidade da órbita do elétron? Então, isso é algo que o modelo de Bohr não conseguiu fazer. São problemas. Isso é um problema assim, ó. É um problema que não... Entende? Isso é um problema de tipo conceitual, porque
O Bohr, o núcleo é positivo, os lados são negativos, mas aí, dadas as concepções que se tinha na época, isso gerava um problema conceitual. Não é um problema observacional empírico. O modelo de Bohr resolveu um problema empírico, que é o problema da espectrografia dos gases. O modelo aqui de Rutherford, enfim, é compatível com o que se observou no experimento aqui, com a folha de ouro, baseia uma lâmina de ouro com raios de certos tipos, e aí tu vê que seus raios passam, são refletidos. Então, são problemas empíricos, mas existem problemas também de tipo conceitual. Então, os problemas empíricos estão diretamente ligados com a capacidade preditiva. Os problemas conceituais, nem tanto. Tá? Então, quem chamou a atenção para isso, nessa literatura aqui, foi o Loudon, e também um outro sujeito que é menos conhecido, participou menos dessa discussão, mas, enfim, já tinha escrito sobre isso até antes, do Larry Loudon, um sujeito chamado Stephen Turing. O Larry Loudon fala sobre isso, o Stephen Turing fala sobre isso também. Existem problemas de tipo empírico, que estão diretamente ligados à resolução de problemas empíricos observadas, que estão ligados à predição. Existem problemas de tipo mais conceitual, mais abstrato, como é que tu unifica a teoria, como é que tu resolve contradições internas da teoria, como é que tu compatibiliza esse aspecto da teoria com outras teorias vizinhas, certo? Então, esses outros problemas não estão diretamente ligados à capacidade preditiva. Mas eles podem, a resolução desses problemas pode levar a uma maior unificação da teoria. Lembra quando a gente estava falando do que é explicar, o que é uma explicação científica? Tem diversos modelos, diversas concepções de explicação científica, né? Predição, explicação das causas, apresentação das causas e unificação. São as três grandes alternativas que se apresentarem na literatura. Então, a resolução de problemas conceituais leva a uma unificação, né, das teorias, mas não necessariamente a maior aumento da capacidade preditiva. Bom, então Larry Loudon, o Kuhn fala que ele tem esse modelo aqui, tem isso, o Loudon também. E, se vocês forem olhar, alguns dos textos dos positivistas, né, do Karma, sugerem isso também, embora não isso não seja explicitamente apresentado. Em textos... Como seleção natural. Olha, não lembro se o Loudon faz essa comparação explicitamente, tá? O Kuhn faz. Mais de uma vez. O Loudon eu não estou lembrado. Mas, então, vamos conferir, não sei. Mas eu não me surpreenderia se ele fizesse, tá? Porque se tu abandona a ideia de que a meta da ciência é a verdade, que existe uma meta pré-fixada que está lá fora, e que a ciência está progredindo em direção a isso, então a ideia de que a ciência funciona como a evolução das espécies fica muito tentadora, né? Porque aí tu tem a ideia de que, em vez da ciência estar sendo puxada por uma meta pré-estabelecida, ela tem um alvo pré-estabelecido que está em direção a evoluir. Agora não tem nenhum alvo pré-estabelecido, a ciência está sendo empurrada pelos problemas, as novas hipóteses, teorias surgem dependendo do contexto. Então, ela pode progredir para um lado, pode progredir para o outro, dependendo dos problemas que se apresentam. E o problema, o que constitui um problema para uma comunidade científica é, em parte, algo contextual, vocês entendem? Que pode variar, tem alguns elementos meio arbitrários, meio aleatórios. De repente, o sujeito faz um experimento que podia não ter feito. Tem alguns fenômenos que parecem surgir, se apresentar para a comunidade científica
de maneira mais ou menos aleatória, né? Poderia fazer um experimento, poderia não fazer. Ou alguma coisa estranha, aí o sujeito vai atrás e descobre que tem mais estranhezas ali do que ele imaginava. E aí a teoria se desenvolve para aquele... Pensa, por exemplo, na descoberta da penicilina, que é um caso típico, assim, né? Bem assim, exemplar nesse aspecto. O sujeito deixou os como é que se chama aqueles os vidrinhos, aqueles sujos, saiu no final de semana, não sei o que, foi tirar uma folga, ele não tinha limpado direito. E aí, quando ele voltou, tinha mofo, e ao redor do mofo as bactérias não se reproduziam. Quer dizer, foi uma coisa meio aleatória, então, se ele tivesse limpado direito os vidrinhos, não ia ter acontecido isso. Então, tem alguns experimentos, alguns fenômenos que parecem surgir meio assim, aleatoriamente, dependendo de contingências, né? E aí, problemas se apresentam para a comunidade científica. Então, esse cara se apresentou por que as bactérias não estão se reproduzindo ao redor do mofo? Por que elas não estão comendo mofo? Por que elas não estão ali se espalhando? Então, tem coisas assim, sabe? E a mesma coisa na evolução das espécies. A evolução das espécies tem muitos episódios na evolução das espécies que são devido a contingências geológicas, meteorológicas, né? Tem uma termo, no caso das duas primeiras concepções, eu tinha a meta de descobertas verdades ou extensão verdade. No caso do individual, você teve uma meta de teorias adequadas, mas empiricamente adequadas, sim, eles não poderia ser chamado de uma meta. Pode ser. A teoria que mais soluciona o problema seria uma meta. A meta da ciência. Pois é. Nesse caso de essa descoberta sem ter, depois de descoberta, a ideia foi que ela fosse uma teoria biomédica, ou que soluciona os problemas. Pois é, isso é uma questão assim, né? Eu não sei muito o que dizer, Vinícius. Não sei se eu estou ficando velho, mas cada vez mais eu vejo que esses problemas assim, em filosofia levam a beco sem saída, sabe? Então a minha tendência é dizer assim, olha, não sei, certo? Só sei isso, que eu não sei. Exatamente, o Oswaldo Porchat. Mas o que dá para dizer, né? Também tem uma discussão análoga a essa, paralela a essa, enfim, ligada a essa, que é a discussão sobre qual é a meta da ciência. Então tem gente que fala, a meta da ciência é descrever ou explicar o mundo, descrever o mundo da maneira mais precisa possível. A meta da ciência é a verdade. E tem gente que diz não, a meta da ciência é a resolução de problemas, ou é a adequação empírica, ou é a compreensão do mundo, não necessariamente a verdade. A explicação, eu posso ter explicações científicas. Então, teorias cada vez mais unificadas, fenômenos diversos unificados em conjuntos cada vez menores de princípios, certo? Então, se eu entendo que a meta da ciência é alguma coisa dessas aí, então a ideia de resolução de problemas parece mais atraente, né? O progresso aí. Como é que eu meço o progresso? Como é que eu meço se uma teoria científica está satisfazendo as metas da ciência? Pela resolução de problemas. Então, mas eles próprios deixam isso aberto, entende? Eles não formularem em termos de mera adequação empírica, porque os dois aqui, esses dois, e o Malman, eles não querem se comprometer com uma concepção assim, explicitamente antirrealista da ciência. Ambos
querem preservar aspectos realistas na concepção de ciência. Eles acham que as teorias científicas descrevem a realidade, mas eu não tenho acesso a essa realidade fora das teorias. Então, eles têm uma concepção, como é que eu vou dizer, uma concepção não metafísica, pretendem ter uma concepção não metafísica da noção de realidade. A realidade não é aquilo que existe independente da nossa mente. Se existe, é inacessível para nós, a gente não tem como saber. Então, quando a gente fala em realidade, a gente está falando daquilo que a gente acredita. A gente usa a noção de realidade por oposição à ficção. Entende? Então, quando eu digo assim, por exemplo, isso aqui é uma nota de R$10, é legítimo. A nota de R$3 não existe, ficção. Né? Ou esse é um whisky falsificado. Você fala assim. Então, essas são a noção de verdadeiro, falso, de real, fictício, falso. Né? Que é uma pintura original, um quadro, Van Gogh original, e uma falsificação. Essas são noções de realidade, ficção, realidade, falsidade, para a qual nós podemos ter critérios empíricos, por oposição à realidade concebida no sentido metafísico, que é cognitivamente inacessível para nós. Compreende o que eu estou dizendo? Então, tem muitos filósofos que trataram já disso. Isso é o que é. Hã? Não é cognitivamente acessível para nós. Ser realista. Tem várias noções. Tem versões muito, assim, as versões mais fortes metafísicas da noção de realidade se são reais, são inacessíveis, entende? O que o Kant chama de coisa em si, por exemplo. Coisa em si é incognoscível. É uma questão que eles colocariam, como é que sabe que tem coisa em si? Por que está falando em coisa em si? Isso nem faz muito sentido, né? Porque você quer falar em algo ser real, ser acessível, tem que usar critérios internos. Tu nunca tem como... tu não tem como sequer... Se é inacessível, se o Kant está falando, se é coisa em si, então como é que sabe que tem algo lá que é coisa em si? Como é que sabe que não tem só fenômenos? Então, quando a gente usa a realidade, a gente está falando sempre de fenômenos, né? Então como é que ele pode fazer afirmações sobre a coisa em si que está por trás do fenômeno que está causando? Enfim, então, dessa perspectiva aqui, eles questionam a própria postulação dessa realidade metafísica, expressão meio sem sentido, entende? Então, eu só posso falar em realidade no sentido assim, mais modesto. Quando eu digo que algo é real, é por oposição a algo que é fictício, é ficcional, é falsificado. Mas aí eu tenho critérios empíricos que eu posso usar para dizer, isso aqui é um Van Gogh legítimo, esse aqui é um falsificado. Esse aqui é um whisky escocês, esse aqui é um whisky paraguaio, não sei o que é. Dá para dizer que para eles apenas a realidade que pode ser observada, pode ser observada. Como é que é? A realidade seria que pode ser observada. Não, tem partes da realidade que não são observáveis. A maior parte da realidade, as nossas teorias científicas todas, hoje em dia, todas elas, quer dizer, todas, agora não vou dizer todas, mas assim, as teorias na física, na biologia... Pode ser observado por meio de experimentos científicos. Não, a maior parte da realidade não pode ser observada. A gente não consegue observar fótons, elétrons. Aqui, por exemplo, essa sala aqui está cheia de coisas que não são observáveis. A maior parte do que a gente está observando, a gente só consegue observar, pouquíssimas coisas. Elétrons, prótons, fótons, matéria escura, energia escura, deve estar tapado de matéria escura aqui, energia escura aqui. Assim, né? Só que ela não interage com a matéria visível. Mas os elétrons, por exemplo, não são só teóricos. Tem experiências que conseguem observar evidências. A gente tem indícios de que eles existem, mas são indícios indiretos.
A gente não vê elétrons. Exatamente. Não tem como pegar um óculos e botar e ver. O que tu pode fazer? Tu pode fazer um experimento que vai ter um certo resultado. Aí tu interpreta aquele resultado como sendo causado por elétrons. Entende? Mas aí é a mesma coisa que eu... É a mesma coisa quando tu pega um fóssil de dinossauro, tem ali uma pedra com um certo formato. E aí o geólogo, o biólogo, diz assim, isso aqui um dia foi um osso que se mineralizou. Tinha um dinossauro aqui, ou um outro bicho, e uma planta, e aí ele caiu sobre uma circunstância, se transformou numa pedra. Mas a gente não tem como observar aquilo, esses bichos aí que já estão extintos. Tu entende o que eu quero dizer? Tu explica o que tu observa a partir de coisas que tu não tem como observar. Então, em princípio, tu não tem como observar. Então, a maior parte, o que as teorias científicas dizem é isso, a maior parte do universo é constituído de coisas que, em princípio, não são observáveis. Tá? Então, a questão é uma das questões que se coloca nesse modelo aqui, essas teorias estão mais próximas da realidade, as nossas teorias atuais estão mais próximas da realidade, porque existem essas coisas, nós temos indícios cada vez mais consistentes e fortes de que existem essas coisas não observadas. Então, as teorias anteriores não falavam nada disso. Por exemplo, em astronomia hoje a gente afirma que existem 100 trilhões de galáxias, não sei quantos são? Talvez seja um número assim. Há 100 anos atrás, os astrônomos conheciam uma galáxia só, que é a nossa. Então, as galáxias são observáveis, né? As galáxias são observáveis, é verdade. É verdade. Tem razão. Então, as galáxias e as estrelas estão se expandindo, certo? E elas estão se expandindo com uma velocidade cada vez maior. Então, para explicar isso, foi feito um cálculo, fez um cálculo a partir das explosões de supernovas. Tem uma certa estrela, um certo tipo de estrela, que vai aumentando de massa, que ela vai, outras estrelas ao redor vão sendo assim, vão caindo na órbita dela, e elas vão aumentando de massa até chegar num ponto crítico. Quando chega no ponto crítico, elas explodem. E como elas são feitas de um certo tipo de substância, de matéria, e eles conseguem saber isso pelo brilho que elas emitem, e como elas explodem sempre quando chegam no mesmo tamanho, então a explosão tem sempre a mesma intensidade em qualquer lugar que aconteça, entende? E eles começaram a observar as explosões dessas estrelas aí, e eles viram que essas estrelas fizeram um mapa, né, do universo, e o que eles observaram foi que a maioria dessas estrelas estão se afastando. E a velocidade com que elas estão se afastando é cada vez maior. Quer dizer, o universo está em expansão. E a expansão não é uma expansão que está diminuindo de velocidade, é uma expansão que está aumentando, cada vez mais rápido. Então, isso aí, para isso estar acontecendo, tem que haver algum tipo de matéria ou energia diferente dessa que a gente observa. Porque se o universo fosse feito só dessa matéria e energia que a gente observa, então a atração gravitacional deveria fazer com que a expansão estivesse diminuindo de tamanho e depois começasse a contrair o universo. Então, para a gente estar tendo uma expansão acelerada, tem que ter algum tipo de matéria e energia diferente dessa que a gente observa. Tá?
Isso é o que se chama então de matéria e energia escura. Isso não tem como ser observado. Os físicos postularam a existência dessa matéria e energia escura para explicar o que a gente observa com a matéria visível. Mas essa matéria e energia escura é invisível, ela não interage. Ou seja, não tem nenhum aparelho que tu consiga montar para detectar ela. E, no entanto, a gente postula a existência dessa matéria e energia escura. E, na verdade, eles dizem 95%, 96% do universo é feito de matéria e energia escura. A maior parte. Isso que a gente conhece é uma porção bem pequena da matéria da energia do universo. Então, essa aqui é a questão. Né? Qual é isso que a gente estava falando na aula passada. Qual é o estatuto dessas entidades nas nossas teorias? A gente tem que confirmar a existência delas? Ou elas são meros instrumentos para dizer as observações? Essa é a diferença entre realistas, uma das diferenças entre realistas e antirrealistas. E agora a gente tem de novo esse problema aqui. Como é que a gente mede? Qual é o critério que a gente usa para falar do progresso científico? Tá? O Popper ele escreveu em 72 assim, ele defendeu essa concepção. Acho que está se aproximando da verdade. O progresso da ciência é uma aproximação da verdade. Mas tem o problema da métrica. O problema da métrica aqui, de novo aqui. Como é que eu meço isso? Parece que não tem. Se as teorias são falsas, não tem uma métrica colapsa. Não tem uma métrica para medir a aproximação da verdade quando tem duas teorias falsas. E se eu tento traduzir isso numa linguagem neutra, bom, eu tenho problema da linguagem neutra. Me mostra essa linguagem neutra aí. Eu tenho linguagens diferentes, pego duas teorias, traduzo numa linguagem única, mas dependendo da linguagem que eu uso para verter as duas, eu acabo com resultados diferentes. Eu vou estar mais próximo da verdade ou não, dependendo da linguagem que eu uso. Tá, então, outra alternativa é essa aqui. Em vez de falar de aproximação da verdade, eu falo em resolução de problemas. Qual é o problema aqui com essa concepção? Qual a objeção que tem essa concepção? A objeção principal que tem essa concepção aqui é que eu posso ter teorias que estão progredindo, posso ter teorias assim, que são consideradas um progresso, que elas resolvem mais problemas do que outras, embora elas sejam falsas. Eu não tenho assim ela fica desligada daquilo que geralmente está associado ao discurso científico, que é a busca da verdade. Então, a gente tem essa dissociação. O segundo problema dessa concepção também tem que os problemas considerados legítimos são aqueles que são determinados pelo paradigma. Daí surge um paradigma novo e uma série de problemas deixam de existir, deixam de ser considerados legítimos porque eles pertenciam a outros paradigmas com outros conceitos. Daí a gente não tem como medir o número de problemas, porque muitos problemas dos antigos paradigmas deixam de ser considerados como legítimos. É verdade, tem isso aí também. Mas quando acontece uma revolução... Bom, aí tem duas respostas para isso. Tá? Tem a resposta kuhniana e tem a resposta do Laudan. Como é que o Kuhn resolve esse problema, essa objeção? É uma objeção muito importante. O Kuhn diz o seguinte: os paradigmas são incomensuráveis no sentido de que eles adotam métodos diferentes, ou critérios de evidência diferentes, ou linguagens diferentes, ou têm ontologias diferentes, né, concepções metafísicas diferentes. Mas, durante uma revolução científica, a revolução não é completamente arbitrária. Ela é afetada, ou ela é influenciada por critérios valorativos, né? E os valores que são usados, então, em vez de ter só observação e inferências lógicas, como diz, raciocínios lógicos, observo, infiro, coisa, eu passo a ter agora uma escolha mais valorativa. Mas esses valores não são quaisquer valores, tá? Então, os valores que são adotados
que balizam as escolhas de uma revolução científica são aqueles que se cristalizaram durante o período anterior. Então, aquelas soluções para problemas resolvidos no paradigma anterior, se espera que o novo paradigma continue resolvendo. Então, isso em geral é preservado. A capacidade de explicar fenômenos. Né? Então, por exemplo, pensa, por exemplo, na Revolução Copernicana. As predições de eclipses e da posição dos planetas, né, que o modelo ptolomaico fazia, se esperava que o modelo copernicano também fizesse. Claro que havia, assim, tem trade-off, né? Esse fazer melhor que o outro, assim, mas em geral tinha que preservar. Pode haver quebras parciais, sacrifícios assim parciais, mas em geral a capacidade de resolver problemas anteriores é preservada nos modelos posteriores. Ok? Então, esse progresso permanece, esse tipo de progresso permanece. Tem um aumento, novos problemas são resolvidos após uma evolução e, em geral, os problemas anteriores continuam sendo resolvidos. Claro que tem uma porção dos problemas antigos que deixam de ser problemas, tá? Mas se tu considerar globalmente, tende a haver uma cresce. Então, hoje em dia, por exemplo, as teorias científicas de hoje resolvem muito mais problemas do que as teorias científicas do século XVIII. Em todas as áreas. Mesmo tendo havido revoluções. Então, a revolução afeta, o que a revolução afeta é a descrição do aspecto invisível da natureza. Isso é o que muda, principalmente. Certo? Então, qual é a estrutura aqui da matéria do átomo? Isso vai mudando. Mas isso aqui é invisível, isso aqui é invisível. Agora, os problemas que cada um resolve, os posteriores têm que continuar resolvendo. Aqui, em geral, continuam resolvendo. Se há muita perda aqui na capacidade de resolução de problemas empíricos, então a tendência é a comunidade científica não adotar o novo modelo. Tem que ter algum tipo de vantagem. Sim, a questão toda essa parte que depende das postulações históricas, que é o conservador. Claro. Então, essa parte, a parte das teorias científicas que descreve os aspectos invisíveis da natureza, aí é que tu tem os problemas principais de incomensurabilidade, tá? Porque aí tu tem uma ontologia diferente. Então, por exemplo, tu tem uma ontologia diferente. Aqui, por exemplo, só tem átomos. Aqui tu tem átomos e elétrons. Aqui tu tem um núcleo. Aqui tu tem órbitas. Aqui tu tem, enfim, tu tem essas propriedades, aqueles partículas que são diferentes. Tu vai acrescentando novas. A ontologia que fica ficando maior, tá? E agora a capacidade de resolução do problema também aumentou. Então, tu não tem como... Aqui, nesse modelo aqui, no modelo de Dalton, não existem elétrons, não existe um núcleo, não existem essas propriedades quânticas aqui. Então, tu não tem como falar dessas coisas aqui usando a linguagem desse modelo aqui. É incomensurável nesse sentido. Tu não tem como conceber isso aqui usando essa teoria aqui. Desse ponto de vista, isso aqui é inconcebível. Tá? Então, nesse sentido, mas não é incomparável. Do ponto de vista da resolução de problemas, não tem comparação. Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Podemos dizer que muitas teorias mais antigas não conseguiriam entender os problemas das teorias novas, mas as teorias novas conseguem entender os problemas das teorias antigas. Conseguem entender? Então, no sentido de é comensurável das teorias novas entender as antigas, mas as antigas não conseguem entender os problemas recentes. Isso é incomensurável. Não. Não, porque tu pode ter o contrário também. Tu pode ter coisas que
que para teorias antigas fazem sentido, né? Descrições de teorias antigas que fazem sentido, que para as teorias mais novas não faz sentido. Por exemplo, na teoria do flogisto, né, antes do surgimento da química, tu tinha a postulação da existência desse princípio, que é o flogisto. O princípio é algo que é um princípio, não é uma... A gente tende hoje em dia a entender a matéria, a composição da matéria em termos de elementos químicos, né, ou físicos. E a teoria do flogisto dizia não, tem algumas coisas que acontecem com a matéria que são devidas não a elementos ou partículas ou a reações entre partículas, mas a princípios. E o princípio tem um estatuto ontológico diferente, certo? Tem uma natureza diferente, que nem, por exemplo, quando se fala em filosofia da mente, a gente fala em corpo e mente. A mente tem, para os dualistas, a mente tem um estatuto ontológico diferente do corpo. Então, os dualistas explicam os nossos comportamentos de inteligência em termos não corporais, em termos da alma ou da mente. Mesma coisa no século XIX, antes do surgimento da genética, havia uma escola de pensadores, havia duas grandes escolas em biologia, chamadas vitalistas e os mecanicistas. Os mecanicistas achavam que os corpos orgânicos eram como grandes engrenagens, muito sofisticadas, tudo mecânico, tá? E os vitalistas diziam que eram corpos com um princípio vital. Então, qual é a diferença entre o corpo, um organismo está vivo ou morto? É a presença ou ausência de um princípio vital. Agora, o princípio vital não é um elemento material a mais, é algo de uma natureza diferente, tu entende? Então, isso tudo, essa discussão entre vitalistas e mecanicistas do século XIX acabou com o surgimento da genética. Depois que veio a genética, acabou. Então, a gente tem uma adoção de um novo paradigma. Tá? Tinha vários modelos, escolas competidores, vitalistas e mecanicistas. Aí tem um paradigma genético. Aí tu explica reprodução, crescimento, metabolismo em termos genéticos. Antes não, tá? Compreende? Mas então, do ponto de vista da genética, o princípio vital não faz sentido, é incompreensível. Do ponto de vista da química, o flogisto é incompreensível. Então não é assim que tu tenha uma teoria mais simples e essa teoria vai crescendo e se torna teorias anteriores. Tu tem incomensurabilidade nos dois sentidos, tá? Incomensurabilidade quer dizer isso, tu não tem um parâmetro comum para as duas. Tu não tem uma linguagem comum para as duas, tu não tem um critério de evidência que seja comum às duas, tu não tem uma ontologia que seja neutra e que abarque as duas. Tu tem uma troca de ontologia de um para o outro, num caso tu fala em princípio, no outro tu não fala em princípio. Tu tem uma troca de critérios de evidência, tu tem uma troca de métodos de resolução de problema, tem coisas que são um problema para um que não são um problema para o outro, e vice-versa. E tu tem uma troca de compromissos assim, metafísicos, ontológicos, teóricos, certo? Então, como é que tem progresso aqui? O progresso está na resolução de problemas. Tem uma coisa que... Qual era o problema nessa época? Como explicar a combustão. Isso era muito difícil para o pessoal que lê biologia. Por quê? Porque aquecimento. Tu tinha fenômenos muito diferentes que produziam aquecimento. Por exemplo, tu tem fogo, sol, corpo humano, o corpos, enfim, de mamíferos em geral. Você tem um monte de estrume, pega um monte de estrume, esterco, bota no canto e ele fica quente, começa a fermentar. Então, tu vê fenômenos assim, muito diferentes produzem calor. Então, esse era um problema para eles, como explicar isso? Tá? E aí, a teoria química, mais tarde, conseguiu fornecer uma explicação mais unificada de fenômenos desse tipo, né? Então, o problema tem na resolução de progresso na resolução de problemas, mas incomensurabilidade no nível assim, conceitual, teórico, ontológico, de indícios, compreende isso?
do ponto de vista observacional de resolução de problemas, tem esse progresso. Mesmo que do ponto de vista teórico, do ponto de vista ontológico, metafísico, tem a queda, você não tem progresso. Do ponto de vista metafísico, não tem progresso. O progresso está na resolução de problemas particulares. E não no progresso no sentido assim, ó, aqui não, esse modelo aqui, se eu entendo o progresso como aproximação à verdade, eu tenho globalmente, metafisicamente, né, essa cumulatividade, linearidade. Aqui não. Aqui eu tenho progresso só aqui. Do ponto de vista abstrato, entidades não observáveis, metafísica, critérios de evidência, tal, aí tem quebras, né, essas reduções. Tá? Então, o que esses autores aqui dizem? Esses autores dizem que essa ideia metafísica de aproximação de verdade, se eu entendo verdade metafisicamente, isso é inacessível. Não tem como medir isso, não tem como medir, não tem como comparar a minha teoria. Se eu tento fazer os tabletes critérios, tem sempre problemas. Tem um problema aqui, com a métrica, tem um problema aqui com a linguagem. Tá? Então, assim, vamos parar de falar em progresso nesse sentido, vamos falar em progresso da resolução de problema, porque isso é acessível. Tá? Mas, aí qual que é a objeção agora? A objeção aqui é que eu perco aqui, eu posso ter progresso, aumento a capacidade de resolução do problema, com teorias que são menos verdadeiras, né? São mais que não representam adequadamente a realidade. Posso ter um aumento da capacidade de resolução, então parece assim meio contraintuitivo. Eu posso ter um aumento da capacidade de resolução de problemas e uma diminuição no que diz respeito à representação precisa da realidade. Enfim, mas aí tem um vai e vem. Então, quem formulou essa objeção, esse problema, né, é algo que posso ter aumento da capacidade de resolução de problemas e diminuição da precisão da verdade da teoria. Quem formulou isso foi um sujeito chamado Alexander Bird, e ele propôs o seguinte, um critério alternativo, que é essa ciência. Eles vão voltar a falar. Vamos falar do progresso, não como uma aproximação à verdade aqui, porque isso aqui eu estou usando um critério assim, não são probabilidades metafísicas, talvez seja inacessível mesmo, mas tem algo que é acessível a nós, que é o conhecimento. Então, eu propus que a gente fale em progresso da ciência como acúmulo de conhecimento. Porque conhecimento, determinando conhecimento é defendendo no sentido clássico como crença verdadeira justificada. Mas, alguma coisa, né? Tem que ser objetivo, tem que crescer justificado em geral, considerado pelos epistemólogos contemporâneos como insuficiente, mas, pelo menos eu tenho alguma coisa desse tipo. E vocês vejam que aqui eu tenho verdade. Mas eu tenho mais dois elementos aqui que são constitutivos do conhecimento: a crença e algum tipo de justificação, rastreabilidade, alguma coisa assim, ou cancelabilidade, alguma coisa assim. Então, não basta eu ter uma teoria verdadeira, tem que ter indícios. Eu tenho que acreditar que essa teoria é verdadeira, baseado nos indícios que a ciência nos fornece atualmente. Então, se eu tenho uma teoria verdadeira, eu elaboro uma hipótese que é verdadeira, adoto aquela hipótese que é verdadeira, mas eu não tenho indícios da verdade daquela hipótese, então não tem progresso da ciência. A ciência, o progresso só acontece quando eu adoto uma hipótese que é verdadeira, baseado em indícios suficientes, ou bons indícios. São aqueles indícios que me levam à crença, tá? Então, conhecimento, o Bird sustenta, não é um conceito metafísico como esse conceito aqui de verdade.
aqui eu posso ter uma métrica. Eu posso ter uma métrica baseada nos indícios que a ciência nos fornece para acreditar na verdade daquela hipótese. Esses indícios são empíricos. Aqui eu tenho a verdade lá, e aqui tem a teoria da separação, não tem como saber. Aqui não. Aqui eu tenho esse progresso agora vai ser medido pelo aumento dos conhecimentos que são introduzidos com base em indícios. Certo? Quais são os indícios para resolução de problemas? Indícios para a verdade. A resolução a diferença entre indício e resolução de problemas o problema é um problema é algo que é uma pergunta a respeito de um determinado fenômeno e que tu não consegue explicar. Então, a resolução de um problema é a apresentação de uma hipótese ou teoria que explique aquele fenômeno. Então, o que significa explicar? Predizer ou mostrar as causas ou unificar aquele fenômeno com os fenômenos. Isso é resolver um problema. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, a métrica está baseada não no número de problemas que eu consigo resolver, mas nos indícios que eu tenho de uma teoria global. Então, essa concepção aqui pretende falar não só dos problemas resolvidos, mas também dessa parte aqui da teoria que fala do mundo dos aspectos invisíveis. Quais são os indícios que eu tenho para a matéria existente na matéria energética? Quais são os indícios que eu tenho para dizer que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás? Quais são os indícios que eu tenho para dizer que o átomo é como o Schrödinger escreveu? Então, aqui, no modelo esse de resolução de problemas, a pergunta é: o que eu consigo fazer com esse modelo? Quais são os problemas que eu consigo resolver com esse modelo? Então, quanto mais problemas eu consigo resolver com esse modelo, mais progresso tem. Então, o critério está aqui. Nessa concepção, a pergunta é: qual é o indício que eu tenho da verdade disso aqui? Bom, um indício que eu tenho da verdade disso aqui é capaz de resolver esses problemas. Mas esse não é necessariamente o único indício. Né? Eu posso ter, além da capacidade de resolver problemas, eu tenho que ter coerência interna, tenho que ter compatibilidade com outras hipóteses. Eu posso ter um modelo, por exemplo, o modelo do Bohr aqui. É um modelo que resolveu um problema que era muito importante para a comunidade científica da época, mas internamente era um modelo incoerente, porque não explicava a estabilidade das órbitas dos elétrons. Então a gente tinha, era um modelo fecundo, mas incoerente, então a gente não tinha bons indícios da verdade. A razão pela qual o modelo de Bohr foi adotado não é porque as pessoas achavam que fosse verdadeiro. A maioria dos cientistas na época achava que devia haver alguma coisa errada ali. Mas ele foi adotado porque ele foi fecundo, ele foi útil. Ele resolvia mais problemas que os anteriores, ele resolvia problemas que eram importantes para aquela comunidade naquela época. Mas todo mundo achava que isso aqui tinha alguma coisa que precisava ser melhor explicado aqui. Então esse modelo aqui durou pouco, nesse período aqui, então, assim, houve várias modificações aqui no modelo de Bohr, e sei lá, uma década depois já havia sido superado. Mas foi um período importante, entende? Então tem uma diferença de adotar uma solução, uma hipótese porque ela resolve um problema, e tem uma diferença de adotar uma hipótese porque ela é verdadeira. Tá? Então, por exemplo, o modelo de Schrödinger, ele tem sido mais estável. Até hoje a gente usa esse modelo quântico. E ele prediz, ele parece internamente coerente, ele tem uma capacidade preditiva enorme, resolve muitos problemas, enfim, ele tem muitas aplicações, certo? Então,
Então, tem muitos indícios da verdade, não apenas a capacidade de resolução de problemas. Aqui tu tinha resolução de problemas, mas não muitos indícios da verdade. Então, esse aqui o Burke está falando aqui. A gente tem progresso quando a gente tem acúmulo de conhecimento. Como é que eles dizem, então, qual é o problema? Como é que eu tenho acúmulo de conhecimento aqui, já que eu tenho falsidade? Eu não posso ter conhecimento falso. Conhecimento é uma crença verdadeira, justificável. Então, como é que eu posso falar em aumento de conhecimento aqui? Se aqui eu tenho uma crença falsa, aqui eu tenho outra crença falsa. Então, nem é conhecimento, é rigor. Então, o Burke trata esses conhecimentos não em termos globais, não da verdade, da teoria, do modelo de global. Mas ele separa, aqui tem um monte de hipóteses e teses que compõem essa teoria. Aqui tem um monte de hipóteses e teses que compõem essa teoria, aqui também. Então, agora, se eu pegar essas hipóteses e teses enunciadas, um a um, discriminar elas, né, eu posso ter crenças verdadeiras justificadas aqui crenças verdadeiras justificadas, Nesse sentido, se eu tratar esses componentes, essas hipóteses e teorias, discriminar elas no mundo, aí eu posso estabelecer uma meta. Então, ele acha que não tem problema. Então, isso aqui é uma tentativa de recuperar a noção de reintroduzir a noção de verdade. Então, ela é uma pessoa que dá mais importância à noção de verdade, no sentido clássico, do que o cunho alto. Mas reconhece que eu não posso tratar dessa noção de verdade de maneira metafísica, eu tenho que ter indícios disso. De maneira dele chegar lá pelo conceito de conhecimento. Mas a mesma objeção, né? A mesma objeção análoga a que foi feita aqui pelo Miller ao critério do Popper, esse outro aqui, o Miller, mesmo o Miller, destruidor de ilusões, ele formulou também para esse critério do Bird. Ele diz que a mesma coisa, é muito difícil fazer essa discriminação aqui que o Bird está querendo fazer, porque a teoria ela compreende não apenas os enunciados explícitos, não, mas aquilo que é implicado pela teoria, as predições da teoria, as hipóteses auxiliares. E se eu levar tudo isso em consideração, quando eu comparo duas teorias falsas, é muito difícil dizer que uma tem mais verdades do que a outra, menos falsidades do que a outra, porque o número de predições falsas que eu posso derivar de teorias falsas é indeterminado. Então, volta mesmo e por fim, tem gente que fala em pretende assim, escrever a noção de progresso como um aumento da nossa capacidade de compreender ou entender a natureza profissional. O entendimento ou da compreensão. Em vez de falar em conhecimento, fala em compreensão. Então, esse é um conceito, assim, como um conceito de conhecimento, é um conceito controvertido, porque tem muitas concepções. Isso significa entender, isso significa compreender. Várias teorias a respeito do conhecimento, várias teorias a respeito do entendimento. Então, aqui, uma alternativa aqui é falar em explicação. Não entendo melhor falando, quanto melhor eu consigo explicar isso. Mas aí, a gente viu já na aula, né, tem várias concepções de explicação científica. A gente vai falar em explicação científica no sentido de previsão, explicação de causas, de unificação. Então, é uma opção que traz também muita assim, ambiguidade, muita
a dificuldade, né? Porque não se tem uma teoria clara, uma concepção clara do que seja uma explicação científica. A gente tem vários modelos de explicação científica. Então, isso depende, essa concepção depende da gente estipular um sentido, vamos estipular. Estipular que entender é explicar no sentido de unificar, por exemplo. Ou entender que explicar que entender é explicar no sentido de explicar, de mostrar as causas de um determinado fenômeno. E aí, dependendo da análise que você vai conseguir de entendimento de compreensão, também consegue trabalhar sobre isso em progresso diferente. Essa solução que tem esse componente. Bom, essas são as alternativas principais que temos na literatura, tá? Agora, uma coisa importante para vocês saberem é o seguinte: muita gente na filosofia da ciência nos últimos anos vem adotando concepções assim pluralistas, né? Houve um movimento, assim, eu acho que se pode dizer nesse sentido na filosofia no final do século XX, agora início do século XXI. Aquelas tentativas assim sempre de unificar ou fornecer uma explicação única para um fenômeno. Lembra quando o Robson esteve aqui e falou sobre critério de demarcação, problema da demarcação, né? Problema de demarcação. Então, o Popper começa com uma demarcação, um critério único de demarcação. A gente tem tem uma variedade de critérios. E a mesma coisa aconteceu aqui com essa noção de progresso. Então, tem gente que adota uma concepção pluralista, ou híbrida, ou heterogênea de progresso científico. Por que a gente precisa ter um critério único para o progresso científico? Por que a gente não pode falar em progresso em sentidos diferentes, em contextos diferentes? Por que num caso eu não posso falar talvez em progresso com aproximação à verdade, em outro caso com um aumento de resolução de problemas, em outro caso com um aumento de acúmulo de conhecimento? Parece, né, que a gente usa a noção de progresso com propósitos diferentes em contextos diferentes. A noção de progresso, a gente não precisa de uma concepção unificada de progresso científico para fazer ciência. A gente não precisa de filosofia da ciência para fazer ciência, entende? O cientista pode perfeitamente bem continuar fazendo o que ele faz, sem se preocupar com a noção de progresso da ciência. Ele pode continuar fazendo o que ele faz, sem saber o que demarca a ciência da metafísica, da pseudociência. Ele pode perfeitamente bem. A prática científica não exige uma filosofia da ciência nesse sentido que a gente está fazendo aqui. Então tem gente que diz o seguinte: olha, quem sabe a gente não adota um critério assim mais pragmático, certo? Contextual. Às vezes as pessoas, quando perguntam pelo progresso da ciência, elas querem dizer uma coisa, elas têm uma certa expectativa. Outras vezes, quando elas falam progresso da ciência, elas têm outras expectativas, estão perguntando num outro sentido. Então a gente pode, em vez de tentar endereçar essa questão desde um ponto de vista assim, global, buscando uma unificação, uma regimentação conceitual, que não parece ter, assim, a priori, pode ser inútil, quem sabe a gente não trata disso caso a caso. Então, quando alguém pergunta sobre o progresso da ciência, vamos ver o que essa pessoa quer, o que essa pessoa está querendo dizer com progresso. E aí, num caso ou no outro, dependendo do contexto que a gente tem feito, uma ou outra das pode se mostrar mais assim, típico. Essa é uma outra alternativa. Ok? Bom, os três capítulos finais do livro do Kuhn, vocês não farão sobre eles, vocês não farão nenhum exercício, tá? Mas eu farei perguntas sobre eles na prova. No último que vocês vão fazer em casa agora no final do semestre. Então, a leitura obrigatória para a aula de hoje é o capítulo 12 do livro do Kuhn, que é sobre progresso científico, ok? Então, eu vou dar esses capítulos finais junto com essas aulas agora dessa semana e da próxima semana.
até o final do semestre. Já estamos terminando também o semestre. Tá? Então, acho que na semana que vem eu já devolvo a prova, o trabalho que vocês entregaram na segunda-feira e já passo a prova final para vocês fazerem em casa, ok? Então tá. Então continuamos na segunda.